Atenção, alunos aí do terceiro ano. Vamos dar continuidade à correção da nossa lista de exercícios. Na primeira videoaula nós corrigimos a questão 1 e 2. Agora faremos a resolução de mais 3 ou 4 questões nessa videoaula. Então vamos para a questão de número 3. Colocar a questão aí na tela. Questão 3. Vamos ver o que está dizendo aqui. Os números de oxidação dos halogênios nos compostos NaCl, NaClO3, Ki e 2, RbIO3 são respectivamente. Então ele deu aqui 5 fórmulas: NaCl, NaClO3, Ki, I2 e RbIO3. São 5 fórmulas. E está pedindo para a gente encontrar o número de oxidação dos halogênios. Cada fórmula dessa tem um elemento que é chamado de halogênio. E o que é halogênio? Deixa eu mostrar para vocês. Os halogênios são os elementos da família 7A. Então, o nome dessa família 7, família 7A, a família 7A da tabela periódica, o nome dela é halogênios ou família dos halogênios, tá certo? Aqui nós temos flúor, cloro, bromo, iodo, etc. Certo? Então, nessas fórmulas do exercício veio os elementos dessa família, que são os halogênios. Então, nós vamos encontrar os NOx dos halogênios. Então, vamos lá. Eu vou pegar as fórmulas que vieram aqui, transcrevê-las para esse espaço aqui para a gente resolver. Então, a primeira fórmula é NaCl, NaCl só de cloro. A segunda fórmula é NaClO3. Vou fazer aqui NaClO3. É sódio, cloro e oxigênio. A terceira fórmula, Ki, potássio e iodo. A quarta fórmula, I2. Vou colocar aqui na frente essa fórmula. Iodo 2. Tá certo? E a quinta e última fórmula, RbIO3. Vamos lá, ó. Rb de rubídio, I de iodo, O3 de oxigênio. Então nós vamos calcular e encontrar o NOx para cada halogênio. Então na primeira fórmula aqui, o halogênio é o cloro. Tá certo? Então, nessa fórmula aqui, nós temos aqui uma molécula, tá certo? Uma molécula. E nós vamos encontrar aqui o NOx do cloro. Mas precisamos também encontrar o NOx do Na. E a regra diz que a soma dos NOx tem que dar 0. Vocês lembram disso aí. Então, o NOx do Na é mais 1. Vou colocar aqui mais 1. É mais 1 porque ele pertence à família 1A. E as regras lá dizem que elementos da família 1A, o NOx é mais 1. Então, se a soma aqui tem que dar 0, se eu tenho aqui um positivo no Na, é claro que no Cl vai ser um negativo, ou menos 1. Então, já achamos o NOx aqui do primeiro halogênio, na primeira fórmula. Vamos agora para a segunda fórmula. NaClO3, também é uma molécula. Aqui tem 3 elementos, nós sabemos o NOx do primeiro e do último. O Na é mais 1, como nós já vimos aqui. Mais 1. O oxigênio é menos 2. Já aprendemos isso. Porém, aqui nós temos 3 oxigênios. Então, é o menos 2 3 vezes. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Então, se a regra diz que tem que dar 0 a soma, eu tenho um positivo aqui no Na e 6 negativos no oxigênio. Para dar 0 a soma, eu tenho que colocar aqui no cloro um valor positivo igual a mais 5. Porque mais 1 com mais 5 dá mais 6. Menos 6 dá 0, tá certo? Então, como o nosso foco aqui é o halogênio, que é o cloro, o NOx dele aqui é mais 5. Vamos agora para a terceira fórmula. Ki, tá certo? É o potássio e o iodo.
O NOx do potássio é mais 1, porque assim como o Na, o potássio também é da família 1A. Família 1A, a gente aprendeu que é mais 1. Então, se a regra das moléculas diz que tem que dar 0, e eu tenho aqui um positivo, é claro que no I vai ser um negativo, menos 1. Porque mais 1 com menos 1 dá 0, tá certo? Então, o NOx aqui do iodo, que é aqui o halogênio, é menos 1. A quinta fórmula é I2. Aqui são 2 iodos, tá certo? A gente aprendeu que o mesmo elemento repetido 2 ou mais vezes, a gente chama de substância simples. E nas substâncias simples, a regra diz que o NOx é 0. Então, o NOx do iodo aqui, que é o halogênio, é 0. Na quinta e última fórmula, nós temos aqui 3 elementos. Rubídio, que é o Rb, iodo, que é o halogênio, é o que nós vamos encontrar o NOx, e o oxigênio, tá certo? O rubídio é mais 1, porque ele também é da família 1A. Então é mais 1. O oxigênio é menos 2, porém tem o oxigênio 3 vezes. Então é o menos 2 3 vezes. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então se a regra diz que tem que dar 0 nas moléculas, a soma aqui em cima, se eu tenho 6 negativo e 1 positivo, eu preciso aqui colocar no I 5 positivos. Porque mais 1 com mais 5 mais 6. Menos 6 dá 0. Então o NOx do halogênio aqui, que é o iodo, foi mais 5. Então nós encontramos menos 1, mais 5, menos 1, 0 e mais 5. Então vamos ver qual é a alternativa correta, que está na sequência que nós encontramos. Letra aqui, menos 1, nós temos aqui a letra C, D e E, tá certo? Mas na segunda fórmula é mais 5, então já descartamos a letra C, porque aqui é menos 5, e descartamos também a letra E, que é menos 3, então é a letra D, ó, mais 5. Na terceira fórmula, menos 1, tá aqui o menos 1, tá certo? Na quarta fórmula, 0, tá aqui na letra D o 0. E por último, mais 5, tá aqui na letra D o mais 5. Então, a letra correta é a letra D, tá certo? Vamos agora fazer a questão de número 4. Observe a questão número 4. As espécies químicas, amônia, tá aí amônia NH3, nitrito é NO2-, observe o sinal de menos em cima, e nitrato, que é NO3- também, são parâmetros de qualidade de água. Assim sendo, é correto afirmar que os números de oxidação do nitrogênio na amônia, no nitrito e no nitrato são respectivamente. Ele quer que a gente encontre aqui o NOx do N na amônia, no nitrito e no nitrato, tá certo? Eu vou transcrever essas formas aqui para esse espaço para a gente poder trabalhar de forma mais visível. Então, NH3, que é a amônia, tá aqui. NO2-, que é o nitrito. NO2-, que é o nitrito, tá certo? E NO3-, que é o nitrato. NO3-, tá certo? E vamos agora calcular. A primeira fórmula aqui é uma molécula. Veja que são elementos diferentes, tá certo? Então é uma molécula. E a soma das moléculas dos NOx aqui diz que tem que dar 0. Aqui é o seu NOx do H. A regra diz que o H é mais 1, lembra? Então, eu tenho aqui 3H. Então, é o mais 1 3 vezes. 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. Agora, nós encontramos do N, porque a regra das moléculas diz que a soma dos NOx tem que dar 0. Se eu tenho aqui mais 3, é claro que no N, para dar 0, será menos 3. Então, o NOx do N aqui é menos 3. A segunda fórmula aqui, vocês devem estar reconhecendo que é um íon. Porque observe a carga que veio aqui, ó. Então, quando tem uma carga em cima aqui, positiva ou negativa, a gente chama de íon. Isso aqui é um íon composto. Por que é um íon composto? Porque tem mais de um tipo de elemento. N é nitrogênio e O é oxigênio. E a regra do íon composto diz o quê? Que quando nós encontrarmos os NOx dos elementos, que a gente fazer a soma, tem que sobrar a carga que veio. A carga que veio aqui é menos 1. Então, na soma dos NOx, tem que sobrar menos 1. Aqui nós sabemos o NOx do oxigênio, que é menos 2. Mas observe que aqui nós temos o oxigênio 2 vezes. Então, é o menos 2 2 vezes. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, tá certo?
Aí agora é o seguinte, eu vou ter que colocar um valor no N que quando eu somar com menos 4 vai sobrar menos 1, que foi a carga do íon. Tá certo? Então vai ser no N aqui um valor positivo de mais 3. Mais 3 por quê? Mais 3 com menos 4 vai sobrar exatamente menos 1. Então o valor do N aqui foi mais 3. Ok? Vamos agora para a terceira fórmula. Vocês estão percebendo também que isso aqui é um íon. Observe a carga aqui em cima, menos, que é menos 1. Então, na hora que nós acharmos os NOx que fazemos a soma, tem que sobrar menos 1. Nós sabemos aqui o NOx do oxigênio, que é menos 2. Porém, tem o oxigênio aqui 3 vezes. 3 vezes menos 2 vai dar um total de menos 6. Tá certo? Agora eu vou ter que colocar aqui no N um valor positivo, que quando eu somar com menos 6 vai sobrar menos 1. Então, só pode ser aqui no N 5 positivos. Mais 5, porque mais 5 com menos 6 vai sobrar menos 1. Então, o NOx do N aqui é mais 5. Então, nós achamos o NOx do N nas três fórmulas. Tá certo? Menos 3, mais 3 e mais 5. A alternativa correta é letra E. Observe, ó. Não, letra B. Melhor dizendo, menos 3 na primeira fórmula, mais 3 na segunda fórmula e mais 5 aqui na quarta fórmula. Então, letra B é a alternativa correta. Ok? Vamos agora para a questão de número 5. Questão 5, já está aí na tela. Nos compostos H2SO4, KH, H2, H2O2, NaHCO3, o número de oxidação do elemento hidrogênio é respectivamente. Ele quer que a gente encontre aqui o NOx do hidrogênio em todas as fórmulas. Então, observe que todas as 5 fórmulas do exercício tem o elemento H, que é o hidrogênio. Então, nós vamos encontrar o NOx de cada hidrogênio. Eu vou transcrever essas fórmulas aqui para esse espaço, para ficar melhor. Então, a primeira é H2, SO4, que é o ácido sulfúrico. Aqui a segunda é o K, é o potássio, com o H, é um hidreto metálico, hidreto de potássio, tá certo? A terceira fórmula é H2, é o gás hidrogênio. A quarta fórmula, vou colocar ela aqui embaixo, H2O2. Aqui é o peróxido de hidrogênio, ou a conhecida água oxigenada. E a quinta fórmula, aqui, NaHCO3. É o famoso bicarbonato de sódio, o carbonato ácido de sódio, tá certo? Então, nós vamos agora encontrar os NOx dos elementos hidrogênios em cada fórmula. Então, a primeira aqui, observamos que a primeira aqui é uma molécula, tá certo? Então, a regra diz que a soma tem que dar 0, a soma dos NOx. O NOx do H é mais 1, tá certo? Porém, eu tenho aqui o quê? 2H, 2 hidrogênios. Então, é o mais 1 duas vezes. 2 vezes mais 1 dá mais 2, tá certo? O oxigênio é menos 2, nós já aprendemos. Porém, tem o oxigênio aqui 4 vezes. Então, 4 vezes menos 2 vai dar um total de menos 8. Como a regra diz que tem que dar 0, eu tenho 8 negativo e 2 positivo. Eu preciso colocar aqui no S, que é o enxofre, mais 6. Porque mais 2 com mais 6 dá mais 8, menos 8, 0. Tá certo? Nós só fizemos isso aqui para explicar aí o assunto. Porém, o que nos interessa aqui é o NOx do H, que nem era necessário eu calcular do S e do oxigênio, porque o NOx do H aqui é mais 1. Tá certo? Aqui em cima está mais 2, mas observe que tem 2 hidrogênios. Então, mais 2 dividido por 2 vai dar um total de mais 1. Tá certo? Vamos para a segunda fórmula, que é KH. O NOx do K é mais 1, porque o K é da família 1A, então é mais 1. Então, se aqui é uma molécula e tem que dar 0, é claro que o H vai ser menos 1. Então, cuidado para você não colocar aí mais 1 no H, como nós colocamos aqui na primeira fórmula, porque
nós explicamos que quando o hidrogênio está ligado com um metal, ele deixa de ser mais 1 e passa a ser menos 1, tá certo? Então o H aqui é menos 1. A terceira fórmula, H2, são dois hidrogênios, dois elementos iguais ligados, a gente chama isso aqui de substância simples. Então, nas substâncias simples, o NOx é 0. Quarta fórmula. Aqui nós sabemos o NOx do H, que é mais 1, tá certo? E tem o H duas vezes. Então, é o mais 1 duas vezes, que vai dar mais 2. Tá certo? Como aqui é uma molécula e tem que dar 0, a soma, então o oxigênio aqui vai ser menos 2. Aí, como o que nos interessa aqui é o H, então vou pegar mais 2 dividido por 2, vai dar um total de mais 1. Então, o NOx do H aqui é mais 1. Se eu fosse aqui achar o NOx do oxigênio, observe que eu tenho aqui o menos 2 no oxigênio, porém nós temos 2 oxigênio. Então, eu tenho que dividir menos 2 por 2, vai dar aqui, ó, vai dar menos 1. Então, nesse caso aqui, o oxigênio vai ser menos 1. Lembra que lá nas regras nós vimos que quando o oxigênio ele estiver formando um peróxido, ele é menos 2, na maioria das vezes, é mais 2 quando ele estiver ligado ao flúor, porém é menos 1 nos peróxidos. E isso aqui é um peróxido, por isso que o oxigênio aqui é menos 1, tá certo? Mas o que nos interessa aqui é o NOx do H, que é mais 1. Vamos para a última fórmula. Aqui nós temos 4 elementos, tá certo? Então nós vamos aqui colocando o NOx daqueles que a gente já sabe e depois a gente completa com aquele elemento que nós não sabemos ainda. O Na é mais 1, porque é da família 1A. O H também é mais 1, porque a regra diz que é mais 1. O oxigênio é menos 2, mas tem o oxigênio aqui 3 vezes. Então 3 vezes menos 2 dá menos 6. Como isso aqui é uma molécula e a soma tem que dar 0, eu tenho aqui 2 positivos, um do Na e um do H, e 6 negativos. Então, para a soma que dá 0, eu tenho que igualar positivos e negativos. Então, eu preciso colocar aqui no C 4 positivos. 4 positivos, porque mais 1 com mais 1 dá mais 2, com mais 4 mais 6. Menos 6 dá 0, tá certo? Porém, o que nos interessa aqui é o valor do hidrogênio. Então, nós encontramos os NOx aqui de todos os hidrogênios. Então, o primeiro aqui foi mais 1, depois menos 1, 0, mais 1 e mais 1. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Tá vendo? Primeiro foi mais 1, depois menos 1. Na terceira fórmula, 0, está aqui. Na quarta fórmula, mais 1. E na quinta fórmula também o H foi mais 1. Então, a alternativa correta é letra A. Vamos agora fazer o exercício de número 6. Vamos fazer aqui o sexto. Observe aí na tela. E diz assim: observe a reação e diga qual elemento sofre oxidação e qual elemento sofre redução. Oxidação é quando o elemento perde elétron. Aí ele fica positivo, ele está sofrendo oxidação. E quando o elemento ganha elétron, ele fica negativo, ele sofre redução. Tá certo? Então vamos ver aqui quem ganhou e quem perdeu. O NOx do Ca aqui é 0. Por que é 0? Porque o Ca está sozinho. Lembra daquela regra de elemento neutro? O elemento neutro, o NOx é 0. O S aqui, que é o enxofre, também é 0, porque ele está sozinho. Qualquer elemento que estiver sozinho, o NOx é 0. Tá certo? Eu estou observando aqui que houve aqui um erro de digitação. Nós estamos reagindo o Ca, o cálcio, com o enxofre e formando o óxido de cálcio, Ca com oxigênio. Então isso aqui está errado. Então eu vou alterar aqui, vou colocar aqui um oxigênio no lugar do S, tá certo? Porque senão vai ser impossível você reagir cálcio com enxofre e formar óxido de cálcio. O NOx do oxigênio aqui continua sendo 0 porque ele está sozinho. Agora, na substância aqui formada, aqui é uma molécula. Então, o NOx do oxigênio aqui é menos 2, nós já aprendemos. Para dar 0, porque a regra diz que tem que dar 0, o Ca, que é o cálcio, vai ser mais 2. Tá certo? Então, vamos ver quem perdeu e quem ganhou, quem sofreu oxidação e redução. O cálcio, ele saiu de 0 e foi para mais 2. Então, ele perdeu 2. Então, o cálcio aqui sofreu oxidação. Porque quem perde sofre oxidação. Já o oxigênio saiu de 0, desse lado aqui da seta,
e foi para -2 do lado de lá da seta. Então, se ele foi para -2 é porque ele ganhou 2. Quem ganha sofre redução, tá ok? Então, cálcio oxidação e oxigênio redução. Na próxima videoaula nós continuaremos a correção. Um forte abraço a todos e até a próxima.